A chuva caía fina como véu de noiva sobre o caminho de terra batida, transformando a estrada num traço pálido, em meio ao cinza do entardecer. As rodas da carruagem afundavam levemente na lama, deixando marcas que logo se desfaziam, como se a terra não quisesse guardar memória daquela chegada. Ela vinha com um vestido cuidadosamente dobrado no colo, protegendo com a mão a caixinha azul onde estavam as alianças. Chamava-se Clarice. Tinha 23 anos e um coração cheio de certezas. O noivo, Arthur, era um homem respeitável da cidade vizinha, viúvo, o pai de uma criança pequena, e dono da grande casa na colina que agora se aproximava no horizonte. Uma silhueta sombria envolta por neblina. O casamento seria dali a 3 dias. Num domingo que prometia sol, segundo as previsões do rádio da pensão onde ela se hospedara na semana anterior. A criada da casa, Dona Yolanda, viera buscá-la com a carruagem em um silêncio pesado, como se as palavras estivessem presas entre as rugas de sua boca apertada. Clarice tentou puxar conversa durante o caminho, mas as respostas eram curtas, polidas, sem emoção. Quando a casa surgiu inteira diante dela, Clarice prendeu a respiração. Era maior do que imaginava, com colunas brancas já amareladas pelo tempo, janelas altas, como olhos atentos, e uma varanda que lembrava o cenário de algum filme americano que vira certa vez no cinema do centro. Havia algo de solene e triste naquela atitude, como se o vento soprasse lembranças entre as frestas das portas. Assim que desceu da carruagem, um arrepio percorreu suas costas. Não de frio, mas de algo que ela não soube nomear, um pressentimento talvez. A porta se abriu, sem range, revelando um interior escuro e perfumado com algo que lembrava lavanda e coisa antiga. Dona Yolanda não ofereceu explicações. Apenas disse: "O senhor Arthur está na cidade resolvendo coisas do cartório. Pediu que a senhorita se instalasse e descansasse." Clarice assentiu, tentando esconder a estranheza. A criada a levou até o quarto de hóspedes, no andar de cima, onde o chão estalava a cada passo, como se a casa comentasse em segredo a presença de uma nova mulher. As janelas estavam fechadas, e ao abri-las, Clarice viu o jardim baixo, um emaranhado de mato alto, flores esquecidas e brinquedos infantis, meio enterrados na terra. Ela franziu o senho. Ele tem uma filha pequena, menos lembrou-se. Talvez os brinquedos sejam dela, mas parecia haver mais do que uma criança. Na varanda dos fundos, ela notou pequenos sapatos enfileirados ao lado da porta. Sapatos de diferentes tamanhos. 6 pares. 6. Na sala de estar havia retratos antigos. Um deles chamava a atenção. Uma mulher de olhar doce, com os cabelos em coque, rodeada por 6 crianças. Clarice observou mais de perto. A mulher segurava a mão de uma delas, menos a mesma menina que horas depois perguntaria se ela era nova mãe. O quadro estava coberto de uma leve camada de poeira, como se ninguém ousasse toquê-lo. À noite, ao descer para jantar, uma sopa morna servida em silêncio. Clarice tentou perguntar a Yolanda sobre as crianças, filhos de Arthur. A criada hesitou, apertando o pano do avental. Melhor perguntar a ele: "Quando voltar, quantas crianças vivem aqui?" Silêncio. A colher parou a meio caminho da boca. Yolanda se levantou sem responder e desapareceu pela porta da cozinha. Naquela noite, o sono foi leve, interrompido por risos distantes, passos miúdos no corredor, e uma cantiga sussurrada que desaparecia sempre que Clarice abria os olhos. Em determinado momento, ela pensou ver uma sombra à porta do quarto, mas quando acendeu o abajur, nada havia ali além do vazio. Ao amanhecer, ela saiu do quarto determinada a entender o que acontecia naquela casa. Seguiu o som de vozes vindas do jardim, e foi ali que os viu pela primeira vez. 6 crianças, sentadas ao redor de uma toalha velha estendida no chão, tomando chá de mentira com xícaras quebradas e biscoitos de verdade. 3 meninas e 3 meninos com idades entre 4 e 11 anos. Ao notá-la, pararam de brincar. Olharam-na como quem reconhece um fantasma ou uma promessa. A mais velha se levantou. Tinha cabelos castanhos e olhos fundos, que pareciam ter chorado mais do que deveriam para a idade. "Você é a nova mamãe?" perguntou. Clarice sentiu o chão sumir sob seus pés. "Eu vim para me casar com Arthur." A menina assentiu devagar. "Então vai ser nossa mãe agora." As outras crianças sorriram, tímidas. Uma das menores correu e segurou sua mão, como se já fosse dela naquele instante. Clarice sentiu o peso de algo que não compreendera até então. Um laço invisível, um chamado antigo, como se aquela casa tivesse à espera dela não por acaso, mas por necessidade. Como se aquelas 6 vidas tivessem sido deixadas ali para que alguém as encontrasse. E aquele alguém era ela. Ela passou o restante da manhã com eles, ouvindo histórias desconexas, cheias de buracos, como memórias infantis sempre são. Descobriu seus nomes: Alisa, a mais velha; Nina, de cabelos ruivos e sardas nos ombros; Tomás, que falava pouco, mas tinha olhos vivos;
Beatriz, que andava sempre com uma boneca sem cabeça. Rafael, o do meio, e Joãozinho, o menor, que não largava um cobertor velho, não mencionaram a mãe, Nenhumevel, como se a palavra estivesse proibida. Mais tarde, no fim do dia, Clarice encontrou um diário em um dos quartos abandonados. Estava escondido entre lençóis antigos. A caligrafia era delicada, feminina. Páginas datadas de 2 anos atrás. Falavam de saudade, de medo, de noites sem sono por causa da febre de Joãozinho, e de um nome escrito com carinho e dor: Arthur. A última página estava rasgada, mas uma frase permanecia intacta: se eu não sobreviver, que ele ao menos não apague meu nome desta casa. Clarice fechou o diário com mãos trêmulas. Ali começava algo que ela não podia mais evitar. Um segredo enterrado no tempo, uma ausência que gritava pelas paredes. E 6 crianças esperando ser amadas novamente. Clarice não desceu para o café da manhã no dia seguinte. Ficou sentada na beirada da cama, com o diário sobre o colo e a janela aberta, permitindo que o cheiro de terra molhada e o som distante dos passarinhos invadissem o quarto. As crianças brincavam no jardim, como se o mundo lá fora fosse um teatro que ignorava a ausência do pai, da mãe, da lógica. Aos poucos começou a perceber os detalhes da casa com outros olhos. A escada do sótão tinha marcas de mãos pequenas no corrimão, e uma das portas do corredor rangia toda vez que o vento soprava menos um som que imitava um lamento. Havia molduras viradas de cabeça para baixo no corredor dos quartos, e uma gaveta trancada na penteadeira do quarto ao lado. O relógio de pêndulo da sala parava sempre às 3h17, mesmo quando era religiosamente refeito o seu cordão. Aos olhos de Clarice, cada canto daquela casa parecia carregar um fragmento de luto suspenso, como se o tempo tivesse parado no exato instante em que algo terrível aconteceu. Dona Yolanda, silenciosa como sempre, não a impedia de vagar pelos cômodos, mas também não oferecia explicações, apenas lhe servia refeições simples, como se a visita de Clarice fosse apenas uma estação que passaria com o próximo trem. Clarice, porém, sente-se cada vez mais enraizada ali por curiosidade, sim, mas também por algo mais profundo. Empatia, talvez. Um instinto de proteção. Arthur não retornara ao entardecer. Clarice se sentou na varanda com as crianças. A Lisa, sempre atenta, trazia livros velhos para que Clarice lesse em voz alta, histórias de princesas tristes e reinos. À medida que lia, ela percebia como as crianças se aninhavam em torno dela com fome, não de comida, mas de presença, de toque, de colo. Até mesmo Tomás, o mais calado, encostava-se a seu braço e fechava os olhos como se fosse possível apagar anos de ausência com um minuto de ternura. E seu pai arriscou perguntar uma vez, olhando para Tomás. O garoto de olhos vivos. Ele mordeu o lábio e abaixou a cabeça. Ele não vem aqui, respondeu Nina, com a voz leve, mas sem inocência. Só quando precisa do quê? De parecer bom. Clarice não soube o que dizer. Era como se as palavras daquela criança perfurassem uma cortina que ela ainda tentava manter levantada. Arthur, o homem que lhe escrevera cartas doces, que prometera uma vida tranquila, parecia mais distante a cada dia. E a sombra de sua ausência pesava mais do que a própria presença. Naquela noite, Clarice decidiu explorar o sótão. Com uma vela em mãos, subiu a escada íngreme e empurrou a pesada porta de madeira. O ar era denso, repleto de poeira e lembranças. Paradas, caixas empilhadas, malas antigas, brinquedos esquecidos, um velho cavalinho de madeira e um álbum de fotos com a capa gasta. Clarice o abriu devagar, sentindo o cheiro de mofo e papel antigo. As imagens mostravam a família completa. Arthur, mais jovem, a esposa menos cujo nome ainda não descobrira menos, e os 6 filhos menores, sorridentes, vivos. Em uma das fotos, a mulher segurava um bilhete na mão. Clarice reconheceu a letra, a mesma do diário. Confie no que os olhos não mostram. O coração sabe. O álbum caiu do colo dela. Aquela casa estava cheia de mensagens ocultas, e Clarice agora sabia que precisava escutar cada uma. Ao voltar ao seu quarto, encontrou a Lisa sentada à porta. Não queremos que você vá embora menos, disse a menina. A última mulher que veio foi embora sem se despedir. Outra mulher veio antes de mim? A Lisa assentiu. O papai dizia que era para cuidar de nós, mas ela chorava muito. E um dia, sumiu. Clarice sentiu a garganta fechar. E sua mãe? Perguntou com cuidado. A Lisa não respondeu. Levantou-se e apenas disse: tem coisas que a gente só fala para quem ama de verdade. Na manhã seguinte, Clarice encontrou no jardim uma boneca nova entre os brinquedos, diferente das outras. Mais limpa, com cheiro de perfume fresco. Ao lado dela, um envelope branco com seu nome. Dentro, uma carta de Arthur. Minha querida Clarice estiva ausente.
mas confiante de que se adaptaria bem. As crianças são mais felizes com você por perto. Menos mesmo que não digam. Sei que casa pode parecer solitária, mas confie em mim. Estamos no caminho certo. Em breve estarei aí para nosso grande dia. Com carinho, Arthur. A letra era perfeita. O tom reconfortante, mas algo soava forçado. Como se a carta tivesse sido escrita por um homem que conhecia o papel do noivo, mas não mais o sentimento. Não havia saudade, nem urgência, apenas controle. Clarice fechou os olhos e respirou fundo. Ela não sabia mais quem era Arthur, mas sabia quem eram aquelas crianças. E no fundo do peito começava a sentir que talvez tivesse vindo ali por um motivo que nenhuma carta explicaria. Talvez fosse amor, talvez fosse destino, ou talvez fosse uma dívida de vidas passadas, que agora, no silêncio daquela casa esquecida, começava a ser cobrada. Naquela tarde, Clarice decidiu andar pela propriedade além dos muros do jardim. Cruzou o portão de ferro, com rangido antigo, e seguiu por um caminho de pedras cobertas de musgo. Descobriu entre as árvores um pequeno oratório com a imagem de uma santa. Alguém deixava flores ali, flores frescas, todos os dias, rosas sempre brancas. Havia também um banco de madeira coberto de folhas. Clarice se sentou. Era um lugar de silêncio espesso, como se ali o tempo tivesse parado não por tristeza, mas por reverência. Ela olhou para a santa e notou algo estranho. Uma fita amarrada em torno da mão da imagem. Como se alguém quisesse que ela guardasse um segredo, ela costumava rezar aqui. Disse uma voz atrás. Clarice se virou. Era e pela primeira vez a criada falava sem ser provocada. A senhora da casa, mãe das crianças. Dona Isadora. Clarice esperou, nunca mais foi a mesma depois da morte do caçula. Ou Yumela, depois do que ela achou que foi a morte. Mas o menino viveu. Só que ela não soube. Arthur mandou embora a parte dela da história. Trocou médicos, mandou ela para repouso, depois, silêncio, ele a internou? Clarice perguntou, incrédula. Yolanda apenas assentiu. Disseram que era loucura. Mas ela só queria saber se o filho estava bem. Clarice sentiu um nó se formar no peito. A história que ela vivera até ali desmontava peça por peça. Arthur, o viúvo sensível, talvez fosse o arquiteto de tudo aquilo. E onde ela está agora? Perguntou, com a voz embargada. Ninguém sabe. Nem se est viva, nem sequer voltar. Mas ela está aqui. Tudo. As crianças ainda esperam. Clarice olhou novamente para a santa. A fita parecia tremer com o vento, ou com a verdade que finalmente começava a emergir. Aquele casamento nunca foi um começo. Era um reencontro com os escombros do passado. E ela tinha que decidir. Seria mais uma que virava as costas, ou a mulher que ficaria para consertar o que o tempo quebrou. O dia seguinte amanheceu sob um céu de nuvens paradas, como se o tempo também esperasse pela decisão que Clarice ainda não conseguira tomar. A casa estava mais silenciosa do que o habitual. Até mesmo as crianças pareciam guardar um tipo de luto que ela ainda não compreendia por completo. Rafael, sempre arteiro, não quis brincar. Joãozinho recusou o mingau. A Lisa passou a manhã sentada perto do retrato da mãe, olhando fixamente como se esperasse que ela, de alguma forma, saísse da moldura e voltasse à vida. Clarice caminhava entre os cômodos como quem tateia um passado que não lhe pertence, mas que de algum modo pedia suas mãos para ser refeito. Na biblioteca encontrou um livro que jamais lera, com o nome de Isadora escrito em letra caprichada na folha de rosto. Dentro havia uma flor seca e um bilhete dobrado com cuidado. A tinta estava desbotada, mas ainda legível. Prometa que, algo me acontecer, você contará a verdade para eles. Não me deixe sumir sem história, Arthur. Era a assinatura, uma letra distinta da usada nas cartas para Clarice. Mais apressada, mais verdadeira. Naquele instante, tudo ganhou outra luz. Arthur sabia do que fizera, do que escolhera calar. E agora se preparava para recomeçar, limpando o nome de Isadora com um polimento falso de um novo casamento. Clarice sentiu a náusea subir. Aquela casa não precisava de flores nem de views, precisava de voz. No fim da manhã, Clarice chamou as crianças para uma conversa na sala de estar. Sentou-se no sofá grande e esperou que todos se acomodassem ao seu redor. O olhar de Alisa era o mais atento, como se ela já soubesse que algo estava por ser dito há muito tempo. Eu encontrei coisas da sua mãe, disse Clarice, segurando o diário no colo. Palavras que ela deixou para vocês. Para quem tivesse coragem de ouvir, as crianças não falaram nada, mas seus olhos se encheram de um brilho novo. Clarice abriu o diário e começou a ler trechos. Falava das manhãs em que cantava para Rafael dormir, das tranças que fazia no cabelo de Nina, dos desenhos tortos de Tomás que ela sempre guardava como tesouros. Cada memória lida parecia costurar um fio invisível entre aquelas pequenas almas e o nome que ninguém mais ousava dizer. Mamãe, quando terminou, havia lágrimas. Não lágrimas de dor, mas
do reencontro. Joãozinho segurava o cobertor com mais força. A Lisa, silenciosa, segurava a mão de Clarice. Ela amava vocês muito e nunca quis ir embora. Aos poucos, as crianças começaram a falar. Histórias fragmentadas. Pedaços de lembranças que se encaixavam como um quebra-cabeça antigo. Nina contou do dia em que a mãe chorou no jardim, depois que Arthur a proibira de visitar o hospital. Beatriz disse que uma noite ouviu a mãe gritar, e depois, silêncio. Um silêncio que durava até hoje. Clarice sabia que não podia mais esperar. Precisava confrontar Arthur, descobrir a verdade completa. Mas também sabia que não podia deixar as crianças sozinhas, nem deixá-las acreditar que seriam abandonadas de novo. Naquela tarde, ela foi até a cidade, pediu a Yolanda que ficasse com as crianças e tomou o ônibus para o centro. Levei na bolsa o bilhete e o diário, e uma certeza. Precisava saber quem era Isadora aos olhos dos outros. Foi até o cartório, perguntou pelos registros da família. Um funcionário hesitante lhe entregou uma pasta envelhecida. E ali, entre datas e nomes, descobriu que Isadora fora declarada inapta mentalmente por decisão médica, a pedido do próprio Arthur, 2 anos antes. Havia assinaturas, selos, testemunhos de empregados da casa. Tudo muito bem documentado. Tudo muito conveniente. Mas um nome chamou a atenção: Celina Duarte, a psiquiatra que assinara o laudo. Clarice procurou o endereço e foi até lá. A médica, já idosa, morava sozinha numa casa repleta de livros e gatos. Atendeu Clarice com gentileza e surpresa. Isadora, murmurou, ao ouvir o nome. Nunca acreditei que estivesse louca. Era apenas uma mulher desesperada, machucada demais para confiar. Mas Arthur, suspirou. Arthur queria paz, e paz para ele era silêncio. Clarice agradeceu. Voltou para casa com um peso novo, mas também com um propósito. No portão, as crianças a esperavam, como se soubessem que ela traria uma resposta. A Lisa foi a primeira a perguntar: ela está viva? Clarice abaixou-se diante dela, com os olhos marejados. You know say. Mas vou descobrir. Prometo, naquela noite não houve cantiga, nem passos no corredor. Só o som do vento batendo nas janelas e o coração de Clarice batendo como um tambor antigo, chamando o destino para dançar. Ela não era mais apenas uma noiva, era guardiã de uma história esquecida. Era a ponte entre a dor e o amor e não voltaria atrás. No amanhecer seguinte, Clarice acordou com um sentimento estranho, como se a noite inteira tivesse sussurrado segredos enquanto ela dormia. A casa estava embebida de uma calma falsa, como o silêncio que precede a tempestade. No espelho do quarto, seu reflexo parecia mais maduro, mais firme. Já não era a moça de vestido dobrado no colo. Era alguém que carregava verdades pesadas e que, mesmo sem saber como, decidira não deixar que elas fossem enterradas novamente. As crianças a olhavam com outro brilho. A Lisa, em especial, andava mais próxima, como se sentisse que Clarice agora sabia mais do que dizia. E sabia que Arthur apagara a mulher que fora mãe, que plantara sobre a ausência dela uma nova promessa para si, menos a de uma nova esposa. Uma nova ordem, um novo silêncio. Mas Isadora ainda ecoava naquela casa, no quarto de costura onde Clarice encontrou vestidos inacabados, na gaveta da escrivaninha onde um botão dourado, preso por um fio vermelho, parecia chamar pelo toque de sua dona, na penteadeira onde um batom gasto ainda exalava leve perfume de rosa. Naquele dia, Clarice sentou-se com as crianças ao redor da mesa e propôs algo inesperado: escreverem juntos um livro de memórias. Cada um contaria o que lembrava da mãe. E ela escreveria. Seria como chamar Isadora de volta, dar-lhe novamente um nome, um espaço, uma existência. A Lisa foi a primeira a falar. Contou como a mãe cantava canções francesas para fazê-la dormir. Nina lembrou das tardes em que faziam bonecas de pano. Tomás mostrou um desenho antigo de Isadora sorrindo, um dos poucos que sobreviveu intacto. Clarice escrevia to E.O. Scriver. Sentia que Isadora voltava um pouco mais a cada linha. À tarde, Clarice decidiu abrir a gaveta trancada da penteadeira no quarto ao lado. Usou uma das chaves que encontrara no sótão, envolta em um lenço bordado. Dentro da gaveta, uma caixinha forrada de veludo, fotos, cartas, um broche com a inicial e um envelope lacrado, endereçado a quem um dia vier depois de mim. Com as mãos trêmulas, Clarice abriu o envelope. A caligrafia era de Isadora. A carta era um testamento de dor e lucidez. Eleanor, o processo do silenciamento, o medo de perder os filhos, os gritos abafados pelas paredes, as ameaças veladas de Arthur. Terminava com um pedido: se você ler isso, por favor, conte a verdade, não por mim, pelos meus filhos. Eles merecem saber que foram amados. Clarice chorou. Um choro seco, sem soluços. Um pranto que vinha de outro tempo, como se o passado agora usasse seu corpo para extravasar.
Ela não podia mais esperar na manhã seguinte. Voltou à cidade e procurou uma jornalista local, uma mulher chamada Mariana. Conhecida por sua coragem em publicar histórias silenciadas, mostrou os documentos, as cartas, as provas. Mariana ouviu tudo em silêncio. Ao final, disse apenas: "Essa história precisa ser contada. Mas você está pronta para o que virá?" Clarice assentiu. Pela primeira vez, não havia dúvida. Em poucos dias, a matéria foi publicada, com nomes, datas, fotos, a verdade exposta como uma ferida aberta. A cidade, pequena e acostumada a varrer suas tragédias para debaixo do tapete, reagiu com choque. Arthur foi procurado, mas não quis falar. Sumiu da vista pública. Na casa da colina, Clarice preparava as crianças. Explicava com palavras simples e honestas que agora o mundo saberia da mãe deles. E que, acontecesse o que acontecesse, elas não estariam mais sozinhas. Mas nem todos gostaram da coragem de Clarice. À noite, um bilhete anônimo foi deixado no portão: "Não se meta no que não é seu." Ela não se assustou. Apenas guardou o bilhete junto aos documentos, como mais uma prova do que aquela história escondia. Dias depois, uma carta chegou pelo correio. Era de um convento no interior. Uma mulher chamada Isadora pedira que escrevessem a Clarice. Dizia que lera a reportagem, que chorara ao ver os rostos dos filhos, que estava viva, que por medo se calara todos aqueles anos, mas que agora queria voltar. Clarice leu a carta com as mãos tremendo e o coração explodindo no peito. Reuniu as crianças e, com a voz embargada, leu para elas cada palavra. Ao final, a Lisa perguntou: "A senhora vai trazê-la de volta?" Clarice respondeu com um sorriso banhado em lágrimas: "Vou, nem que eu tenha que ir até o fim do mundo." No dia seguinte, partiu sozinha para o convento. Levava nas mãos a carta de Isadora, no coração o amor das crianças, e na alma a certeza de estar devolvendo a uma mulher o direito de ser lembrada. A viagem foi longa, 3 conduções, muitas horas e uma noite passada em uma pensão modesta. Mas quando chegou ao portão do convento, sentiu algo inexplicável, como se todo o universo tivesse esperado por aquele momento. E lá estava ela, Isadora, mais magra, com os cabelos embranquecidos, mas com os olhos iguais aos de Alisa. Quando Clarice se aproximou, ela estendeu as mãos com receio. Mas Clarice a abraçou como se abraçasse o tempo perdido. "Seus filhos estão esperando", sussurrou. E naquele instante, todas as vozes caladas da história pareceram cantar juntas. Isadora tremia como uma folha seca ao vento, mas seus olhos sustentavam a coragem de quem sobreviveu ao apagamento. O abraço de Clarice foi mais do que um gesto de acolhimento. Foi a costura de uma linha que havia sido cortada brutalmente. Uma entrega sem palavras entre duas mulheres que, de formas diferentes, tinham amado as mesmas crianças. O convento era silencioso, quase mudo, exceto pelos sinos ao longe e pelo som de um piano sendo tocado por alguma freira mais jovem em outro. Comodo. Isadora levou Clarice até um jardim interno onde ervas cresciam em fileiras tímidas e os girassóis, tortos, pareciam se curvar diante da dor que passara por ali. "Pensei que nunca mais ouviria os nomes deles", disse Isadora, com a voz embotando. "Alisa, Nina, Joãozinho, eu tinha tanto medo de que eles me esquecessem." Clarice segurou suas mãos com firmeza. "Eles nunca esqueceram. Guardaram você onde ninguém podia apagar. E agora, querem você de volta." "E Arthur?" "Arthur desapareceu." Isadora olhou para o horizonte com um suspiro que parecia pesar mais que o corpo frágil. Ficaram ali por longos minutos em silêncio. Depois, Clarice falou da casa, das lembranças, do livro de memórias que estavam escrevendo, das descobertas do diário escondido e das noites em que Alisa chorava abraçada a um retrato. "Eles precisam da senhora", Menos disse por fim. "Mas é a senhora quem precisa decidir." Isadora sentiu, os olhos marejados, e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, como um botão de flor que ainda teme o sol, mas já quer desabrochar. Voltaram no dia seguinte. Clarice organizou tudo, a viagem, os documentos, o quarto de hóspedes que se tornaria novamente o quarto de Isadora. Quando o trem chegou à estação da pequena cidade, ninguém mais esperava. Só Yolanda, de pé, com um lenço bordado nas mãos e um brilho nos olhos que Clarice nunca vira antes. Ao ver Isadora, a velha criada deixou cair o lenço e correu para abraçá-la. "Me perdoa", sussurrou, segurando o rosto da mulher. "Me perdoa por ter ficado calada." Isadora apenas a abraçou de volta. Na casa, as crianças esperavam na varanda. Alisa foi a primeira a correr. Isadora caiu de joelhos ao vê-la, e quando os pequenos braços da filha a envolveram, tudo pareceu parar. O tempo, a dor, os anos perdidos. Nina veio logo atrás chorando sem vergonha. Os outros vieram em fila, abraçando-a como se cada um quisesse caber em um pedacinho de seu colo. Joãozinho hesitou, segurando o cobertor, até que Clarice se ajoelhou ao lado dele e sussurrou:
É ela, meu amor. A sua mãe voltou. Então o menino correu. E o abraço que deu foi tão forte que fez Isadora cair para trás, rindo e chorando. Ao mesmo tempo, foi um reencontro que não cabia em palavras. Aos poucos a casa foi se transformando. Clarice ainda estava lá, mas agora como ponte, como guardiã da reconstrução, Isadora retomou seus hábitos. Preparava bolos simples, penteava os cabelos das filhas, contava histórias antes de dormir. Havia muito ainda a ser curado, muito a ser conversado. Mas o essencial estava de volta, a presença certa tarde. Clarice e Isadora se sentaram no jardim, enquanto as crianças corriam entre as roseiras. A senhora vai ficar? Pergunte. Isadora. Clarice sorriu, olhando o céu tingido de dourado. Eu vim para um casamento. Mas me casei com outra coisa, com o passado, com a verdade. Isadora segurou sua mão. Obrigada por não ter fugido, por ter escutado o que ninguém mais quis ouvir, obrigada por ter voltado no dia seguinte. A matéria da jornalista Mariana ganhou repercussão nacional. Cartas começaram a chegar. De mulheres, de filhos, de maridos arrependidos, de famílias despedaçadas. A casa na colina se tornou símbolo. Símbolo de coragem do amor persistent, de cura. Arthur, por fim, reapareceu. Tentou reivindicar os filhos, ameaçou com advogados, mas a justiça desta vez não foi cega. Com os testemunhos ou os documentos, e principalmente com a voz das crianças, ficou decidido. Isadora era a mãe legítima. E Clarice, a tutora que os protegera quando ninguém mais o fez. Arthur desapareceu novamente. E a casa agora florescia. As flores voltaram ao jardim. Os quartos ganharam cores novas. O relógio voltou a funcionar. A mesa, antes silenciosa, agora se enchia de risos e conversas. Yolanda, renovada, fazia doces que todos ajudavam a preparar. E no centro de tudo, Clarice. Não como noiva, não como madrasta menos, mas como alguém que teve coragem de permanecer no fim de um verão tranquilo. Clarice recebeu uma carta de sua irmã, que vivia na capital. Soube o que aconteceu. Oca, virou notícia, virou história. Tá bem, ela respondeu. Não estou bem. Estou inteira. E isso vale mais. A primavera chegou com seu sopro morno, fazendo as cortinas da casa dançarem como véus brancos em despedida. A casa na colina já não era mais a mesma menos e ao mesmo tempo permanecia fiel à sua essência. Um abrigo de vozes, de silêncios, reveladores e de afetos que se costuravam dia após dia. Clarice despertou naquela manhã, com um som suave de piano vindo do andar de baixo. Por instantes, pensou estar sonhando. Mas ao descer, viu a Lisa, sentada diante do piano que até então estivera emudecido há anos, dedilhando notas hesitantes. Ao seu lado, Isadora observava com um sorriso sereno, o olhar marejado de quem redescobre. A vida nos pequenos gestos, ela toca como você, disse Clarice, encostando-se à porta. Não, ela toca melhor, porque não tem medo, respondeu Isadora, sem desviar os olhos da filha. Ao longo das semanas, os dias passaram a ganhar um ritmo novo. A casa, antes marcada pelo eco dos vazios, agora se preenchia com a simplicidade do cotidiano. O cheiro de pão fresco pela manhã, os bilhetes deixados na geladeira, as roupas dançando no varal, os risos das crianças se espalhando pelos cômodos como perfumes doces de infância. Mas mesmo com a paz reconstruída, Clarice sentia algo dentro de si, que ainda pulsava em dúvida. Ela começara aquela jornada por amor, ou pela ideia de um amor, e agora se via transformada. Já não desejava o altar nem os véus. O que queria era permanecer onde fazia sentido, onde era necessária, e acima de tudo, onde sentia que sua alma tinha finalmente encontrado morada. Uma tarde, enquanto lavava os lençóis ao lado de Yolanda, Clarice comentou. Quase como quem pensa alto, às vezes me pergunto se não estou ocupando um lugar que não é meu. E Yolanda parou de esfregar e a olhou com uma doçura que só os anos sabem dar. Minha filha, lugar nenhum é nosso por direito. A gente o conquista com presença. E você ficou quando todos foram embora. Isso basta. As palavras de Yolanda ficaram ecoando dentro dela por dias. E com o tempo, Clarice entendeu. Não se tratava de ocupar o lugar de Isadora, nem de substituí-la. Tratava-se de somar, de dividir amor, de ser mais uma luz no lar que já fora escuridão. As crianças agora chamavam Clarice de Tia Clari, um título sem formalidades, mas cheio de carinho. Era ela quem trançava os cabelos de Nina antes da escola, quem escutava os devaneios de Tomás sobre aviões, quem ensinava a Rafael a escrever cartas. Joãozinho não dormia sem seu boa noite, e Beatriz, com sua boneca ainda sem cabeça, sentava ao seu lado todos os fins de tarde apenas para segurar sua mão. Isadora, por sua vez, voltava assim em ondas. Havia dias de lembranças e dias de silêncios, mas agora ela tinha com quem partilhar as ausências. O livro de memórias, que Clarice ajudara as crianças a escrever, agora ganhava páginas novas, desta vez com histórias contadas por Isadora. Uma nova edição, uma continuação.
E então, numa manhã qualquer, uma carta chegou pelo correio. Vinha da editora da capital. A jornalista Mariana havia enviado o manuscrito. O livro das memórias de Isadora e dos filhos agora era um projeto. Rieland seria publicado. Ganharia capa, nome, espaço nas prateleiras do mundo. O título sugerido era simples e profundo: 6 vidas por salvar. Isadora chorou ao ver o nome. Clarice segurou sua mão. Alisa pegou a carta e leu em voz alta para os irmãos. Foi momento de consagração. Aquela história que quase fora apagada, agora ganharia a eternidade. Naquela noite, fizeram uma pequena celebração no jardim. Luzes de pisca penduradas entre as árvores, bolos simples de fubá e soltos no ar. Clarice, de vestido leve, observava tudo de longe, como quem vigia um sonho realizado. Isadora aproximou-se dela com um copo de limonada. Nunca pensei que um dia teríamos festa nesta casa. Menos disse, sorrindo. Nunca pensei que fosse amar. Tontou-me lugar, respondeu Clarice. Ficaram ali, olhando os filhos correndo, as luzes tremeluzindo, o passado se dissolvendo aos poucos no presente. Clarice sabia, no fundo, que sua jornada ainda não havia terminado. Mas agora ela não caminhava mais sozinha. Nos dias que seguiram, começaram a receber visitas. Pessoas da cidade. Vizinhos que antes mantinham distância passaram a trazer doces, flores, até brinquedos. Muitos vinham em silêncio, tocados pela história. Outros, com lágrimas nos olhos, diziam: obrigado por dar voz ao que a gente esconde. Crianças órfãs começaram a ser encaminhadas à casa por assistentes sociais. Clarice e Isadora não recusaram. Com a ajuda da jornalista Mariana e de um padre da paróquia local, criaram um espaço na casa. Um quarto novo com camas alinhadas, lençóis floridos, livros, bonecas. A casa da colina, que um dia fora morada de silêncio e abandono, agora era abrigo. A última criança a chegar foi uma menina muda chamada Clara. Tinha 6 anos, olhos enormes e mãos que falavam mais do que a boca. Alisa a ensinou a dedilhar o piano. Joãozinho dividiu o cobertor. Clarice a acolheu como se fosse sua desde sempre. Somos muitos agora, disse Nina uma tarde, enquanto ajudava a colocar a mesa. Quanto mais corações, meses, pouco é. Casa inventa menos, respondeu Isadora sorrindo. E assim, sem promessas nem contratos, a casa se fez lar de muitos. A memória de tudo que fora doloroso ainda vivia ali menos, mas não como ferida, como res. O verão chegou com tardes longas, céus de anil profundo e o cheiro de lavanda que parecia brotar das próprias paredes da casa. Havia algo de eterno na forma como os dias se alongavam ali, menos como se o tempo tivesse aprendido a respeitar o ritmo da cura. As crianças cresceram um pouco mais. Os risos ficaram mais altos e os silêncios mais suaves. Clarice, agora com os cabelos mais soltos e os olhos mais seguros, acordava cedo para cuidar do jardim junto a Alisa, enquanto Isadora preparava o café. Com a ajuda de Beatriz e Nina, Joãozinho, que antes mal falava, agora corria pela casa com um avião de madeira nas mãos, gritando palavras inventadas como se fossem segredos lançados ao vento. Clara, a menina muda, começou a sorrir com mais frequência. E embora ainda não falasse, se comunicava com os olhos e os desenhos que espalhava por toda a casa. A casa da colina se tornara um ponto de referência. Cartas continuavam a chegar. De cidades distantes, de mães arrependidas, de filhos buscando pedaços do passado. Algumas vinham com histórias, outras com doações, outras apenas com o obrigado desenhado em letra tremida. As paredes da sala agora abrigavam molduras com algumas dessas cartas, como retratos da esperança que brotava de cada palavra recebida. Um sábado pela manhã, Mariana, a jornalista, retornou. Trazia consigo a primeira edição impressa do livro, 6 vidas por salvar. A capa era delicada, azul clara, com a silhueta de 6 crianças correndo sob uma árvore. Clarice abriu o pacote com mãos trêmulas. Ao folhear as páginas, viu as palavras que ajudara a costurar ali o diário de Isadora. As cartas, os desenhos das crianças, até mesmo a carta de Clara, com seus rabiscos tímidos, fora impressa como símbolo do que não se diz com a voz, mas se grita com o afeto. Tá lindo demais, sussurrou Isadora, enxugando uma lágrima. Mariana sorriu, segurando uma xícara de chá. Vocês não sabem quantas vidas essa história já salvou. Naquela noite, fizeram uma leitura ao ar livre. Os vizinhos vieram sentar-se em cadeiras improvisadas, trouxeram pães, compotas, até vinho. Clarice leu em voz alta o primeiro capítulo, e cada palavra parecia ecoar entre as árvores como um cântico antigo, um pedido de perdão coletivo. Alisa segurava o livro com orgulho. Clara, a menina muda, desenhou corações no papel enquanto ouvia. Foi um ritual de recomeço, de acolhimento mútuo. Após o evento, começaram a surgir propostas. Dias depois, Clarice recebeu uma nova carta. Desta vez de uma instituição da capital. Haviam lido o livro. Queriam conversar sobre transformar a Casa da Colina
em um centro de acolhimento permanente para mulheres e crianças em situação de abandono. Ofereciam apoio, recursos e estrutura. Isadora ficou em silêncio por um tempo, olhando a carta. Sorriu. Se antes tentaram apagar nossa história, agora querem fazer dela um farol. Aceitamos. Começaram os planos. Reformas leves, adaptações, mas tudo seria mantido como estava. As cortinas de renda, o piano na sala, os quadros das crianças, o aroma de bolo saindo do forno. A casa não perderia sua alma, apenas abriria mais espaço. A chegada de novas crianças começou devagar. Primeiro vieram 2 irmãs, uma de 9 e outra de 6 anos, resgatadas de uma situação de abandono numa cidade vizinha. Garoto chamado Felipe, magro, com olhos atentos, que nunca largava um caderninho onde anotava tudo. Clarice os recebeu como receber os primeiros, com braços abertos e coração sem juízo. As crianças antigas mostraram-se anfitriãs naturais. A Lisa ajudava nas primeiras noites, Nina oferecia brinquedos, Tomás dividia os desenhos, Joãozinho emprestou seu cobertor, pela primeira vez menos para Felipe. Foi um gesto que emocionou todos na casa. A bondade se espalhava como perfume. Certa tarde, enquanto Clarice costurava vestidos com Nina no alpendre, a Lisa se aproximou com um papel nas mãos. Era um poema. Escrevi para você, tia Clary, disse. Tímida, Clarice leu em silêncio. Ela chegou como vento em dia quente, com olhos de nuvem e pés de estrada. Não era mãe, mas virou raiz. E quando sorri, até o tempo para Clarice não respondeu. Apenas a abraçou e chorou. Naquele mesmo dia, sentada sozinha na varanda depois do pôr do sol, Clarice escreveu uma carta. Não para Arthur, nem para Mariana, nem para ninguém que estivesse distante. Escreveu para ela mesma, a Clarice que um dia chegou ali com uma caixa de alianças e sonhos simples demais para conter o que o destino lhe reservava. Você veio para se casar, e se casou com a vida, com o impossível, com o que ninguém quis carregar. Você ficou, e por isso, salvou mais do que 6 vidas. Salvou a sua. Ela guardou a carta dentro do livro e deixou ali para quem um dia precisasse lembrar que amar, às vezes, é apenas isso. Não e lembra. Os dias seguintes foram de transformações silenciosas. A casa da colina, antes um lugar de mistério e abandono, agora pulsava como um organismo vivo, cheio de pequenas mãos, passos leves, vozes reinventadas e afetos costurados no dia a dia. O projeto do centro de acolhimento ganhou forma. Recebeu doações, apoio de voluntários e até o interesse de estudantes que vinham aprender sobre educação afetiva e cuidado integral. Clarice, Isadora e Yolanda se tornaram a tríade de sustentação daquele lar expandido, cada uma à sua maneira. Clarice com a escuta, com a coragem e o olhar que sempre enxergava além da superfície. Isadora com o amor de raiz e a sabedoria nascida da dor. E Yolanda com seus saberes antigos, suas mãos que amassavam o pão e sua memória de tudo que foi esquecido. As crianças também assumiram novos papéis. A Lisa, agora com 13 anos, ajudava a alfabetizar os menores e gostava de organizar as leituras noturnas. Tomás fazia desenhos para cada novo hóspede que chegava, como se entregasse um retrato da casa para acolhê-los. Clara, com seu silêncio eloquente, se tornara especialista em detectar tristezas. Ela sentava ao lado de quem chorava e oferecia seus desenhos como remédio. As noites ganhavam uma nova rotina. Depois do jantar, todos se reuniam na sala, onde Yolanda preparava chá de camomila e Isadora contava histórias antigas, não só de contos, mas das vidas que vivera antes do silêncio. As crianças escutavam como quem escuta o vento, não apenas com os ouvidos, mas com a pele. Clarice observava tudo de longe, sorrindo, sentindo-se inteira de uma forma que nunca previra. Num fim de tarde dourado, chegou uma mulher com olhos fundos e um menino de 4 anos pela mão. Ela não disse nada, apenas entregou um bilhete. A Clarice, não posso cuidar, mas ele merece ser cuidado. E foi embora. Clarice se ajoelhou diante do menino, que tremia como folha de outono. Chamava-se Miguel. Ela o acolheu, com o mesmo gesto com que acolhera todos, com o coração. Naquela noite, Miguel dormiu com o cobertor de Joãozinho sob a vigília silenciosa de Alisa. Pela manhã, sorriu pela primeira vez ao ver Clara desenhar um sol com olhos. Clarice viu aquele sorriso e compreendeu. Cada criança que ali chegava era como uma semente que precisava apenas de terra fértil, tempo e mãos gentis. Enquanto isso, a repercussão do livro ganhava novos contornos. Universidades passaram a citá-lo ONG e queriam replicar o modelo da casa, mas Clarice recusava o estrelato. Dizia sempre, essa história não é minha, é de quem foi esquecido. E assim, mantinha os pés fincados na terra, mesmo quando o mundo queria erguê-la aos céus.
A casa foi oficialmente registrada como Casa Isadora, em homenagem à mulher que, mesmo silenciada, nunca deixou de amar. Houve uma pequena cerimônia, com autoridades locais, imprensa e representantes de entidades sociais. Clarice fez um discurso emocionado, lembrando que o verdadeiro acolhimento não começa com estruturas, mas com o olhar. Disse: "O que salvou estas crianças não foi apenas teto e comida. Foi alguém que ficou, que escutou, que disse: 'Você importa'", que repetiu isso até que eles acreditassem aplaudida do Pei. Clarice chorou. Mas seu choro não era de dor. Era de orgulho, de entrega, de pertencimento. Naquela noite, ao voltarem para casa, encontraram balões pendurados pelas crianças que organizaram uma festa do coração. Havia cartazes feitos à mão, brigadeiros simples, e um palco improvisado onde a Lisa declamou um novo poema: "Esta caça era vento e vácio. Hoje é canto, é colo, é ninho. E quem aqui um dia parou, nunca mais voltou sozinho." A plateia aplaudiu. Clarice abraçou a Lisa com força. Isadora sorriu, olhando para o céu, no silêncio que se seguiu à festa. Clarice sentou-se no degrau da varanda e observou as luzes da casa acesas, uma por uma, como faróis, como promessas, como lembretes de que mesmo a mais antiga dor pode ser reescrita com amor paciente. No dia seguinte, Isadora entrou no quarto de Clarice com uma caixa nas mãos. Sentou-se na beirada da cama e entregou-a sem dizer nada. Dentro havia fotos antigas, cartas, pequenos objetos menos memórias de sua vida antes da internação. Clarice folheou com reverência. Ao final, encontrou um envelope com seu nome. Era um bilhete simples. "Você me devolveu aos meus filhos. Agora, quero te dar o que nunca tive: liberdade para escolher o seu caminho." Clarice fechou os olhos. Sabia que ali estava o início de outra escolha. Na semana seguinte, foi até a cidade. Inscreveu-se num curso de psicopedagogia, Kamaku, a estudar formalmente aquilo que já vivia no cotidiano. Voltou para casa com os livros novos debaixo do braço e o coração leve. Ao entrar, Miguel correu para abraçá-la. Clara, Joãozinho trouxe uma flor arrancada do jardim. Isadora a observava da varanda, com aquele olhar de quem compreende tudo mesmo sem perguntar nada. Clarice, enfim, havia encontrado o que tantas buscam em promessas de altar. Um lugar onde sua essência era ricunrétida, um espaço de amor verdadeiro, onde não se precisava de alianças para selar destinos, menos apenas de presença. O outono chegou com seus tons dourados e ares brandos, e a casa na colina parecia respirar com mais tranquilidade. As folhas caíam sobre a varanda como se quisessem repousar onde a história havia reencontrado abrigo. A brisa trazia cheiro de maçã cozida, canela e tempo bom. Era como se o mundo enfim se permitisse desacelerar para ouvir o que nascia naquele pedaço esquecido do mapa. Clarice acordava cedo, antes mesmo do primeiro raio de sol, para estudar. As páginas de seus livros estavam rabiscadas com observações que misturavam teoria e vida real. As crianças curiosas perguntavam sobre o que ela lia, e ela explicava com paciência, menos transformando psicologia em história, pedagogia em conto. Aos poucos, os próprios estudos viraram parte da rotina de todos. A Lisa criava jogos com conceitos, Clara desenhava cenas, Tomás fazia resumos em quadrinhos. A educação deixava de ser apenas um dever e passava a ser comunhão. Foi numa dessas manhãs, enquanto Clara pintava no chão da sala, que uma carta inesperada chegou. Veio sem remetente, escrita à mão, num envelope bege. Clarice reconheceu. A caligrafia, antes mesmo de abri-la, era de Arthur. Clarice. Li o livro. Sei o que fez. Sei que não há mais volta. Não busco perdão, mas precisava escrever. Fiz escolhas. Escondi, omiti, apego. Mas hoje vejo o que você plantou floresceu onde eu deixei desertos. Talvez um dia eu possa reencontrar meus filhos, mas só se eles quiserem. Por enquanto fico aqui, onde o silêncio é a única resposta justa. Obrigado por tê-los amado como eu não soube amar Arthur. Clarice leu a carta em silêncio. Depois, sem drama, guardou em uma caixa de madeira junto às outras memórias. Não disse nada às crianças. Aquela carta não era deles. Era dela. E não carregava mágoa, menos apenas um ponto final em forma de vírgula. Naqueles dias, algo novo começou a nascer na vila. As pessoas tocadas pela história da casa começaram a se abrir. Vizinhos antes distantes vinham buscar conselhos. Mulheres vinham contar suas dores. Homens vinham com vergonha de chorar. E Clarice os escutava a todos, não como conselheira, mas como quem sabe o que é estar à margem. Foi então que surgiu a ideia da Roda das Quartas. Toda quarta-feira, à noite, a casa reunia quem quisesse falar. Às vezes eram 4 pessoas, outras 15. Cada uma sentava no círculo da sala, e ali ninguém julgava, ninguém interrompia, ninguém corrigia. Era um espaço de escuta, de partilha,
Certa vez uma mulher contou que pensava em sumir, mas mudou de ideia depois de ler o livro. Outra disse que estava criando o filho sozinha há 8 anos e pela primeira vez sentiu que isso era força, não falha. Adolescente disse que fugia de casa para ir ali porque era o único lugar onde se sentia inteiro. Clarice anotava tudo em um caderno, não para guardar para si, mas para devolver ao mundo em forma de amor. Isadora, com sua voz agora firme e presença constante, retomou o hábito de escrever. Passou a redigir cartas que nunca foram enviadas para a Isadora do passado, para as mulheres que, como ela, foram silenciadas. E certa noite entregou uma folha a Clarice com um único pedido: leia isso no próximo círculo. Clarice obedeceu. Leu em voz alta diante de 15 pessoas. Eu fui levada à loucura como se fosse destino. Mas era apenas medo. Eu gritava por ajuda e chamavam de descontrole. Hoje sei. Eu não era doente. Eu era mulher num mundo que adoece quem sente demais. Que essa casa cure outras como me curou. Houve silêncio após a leitura. Mas foi o silêncio. Bom, o que reverbera, o que diz mais do que qualquer frase. E naquele instante, Clarice compreendeu o que havia construído ali. Não apenas um centro, não apenas uma história, mas uma nova forma de existir. Uma forma de amar que cabia em muitos corpos. Muitas dores, muitos recomeços. A casa da colina já não era de Clarice, nem de Isadora, nem das crianças. Era de todos os que precisassem de abrigo. Era de quem soubesse que, para salvar uma vida, bastava permanecer. O tempo avançava, e com ele, a natureza da casa também se metamorfoseava. As estações vinham e iam como visitas queridas, e cada novo ciclo deixava na casa da colina marcas de renovação. A varanda ganhou novas samambaias, as paredes, pinturas das próprias crianças. E no quintal, um pomar começou a dar seus primeiros frutos, símbolo silencioso de tudo, o que fora cultivado com mãos firmes e corações disponíveis. Clarice despertava com mais serenidade. Seus estudos avançavam e ela já começava a dar pequenas palestras em escolas e centros comunitários. Levava consigo o exemplo da casa, não como modelo, mas como memória viva do que é possível quando há escuta, afeto e coragem. Suas palavras, antes tímidas, agora carregavam a firmeza de quem conhece a dor e a beleza de permanecer. Isadora, por sua vez, começava a ser procurada por outras mulheres que viveram silenciamentos parecidos. Criaram juntas um pequeno grupo de escrita terapêutica, onde toda terça-feira pela manhã mulheres sentavam ao redor de uma mesa de madeira clara, tomavam chá e escreviam cartas, para mães, para filhos, para elas mesmas. Cartas que não seriam enviadas, mas que libertavam. O grupo cresceu tanto que precisaram abrir espaço na antiga sala de costura. O antigo quarto de dor agora era morada de cura. A casa da colina se tornara uma aldeia dentro de um mundo apressado. Era lugar onde o tempo tinha cheiro de bolo e barulho de risadas, onde as dores não eram negadas, mas atravessadas em companhia, onde até o silêncio era acolhido. Um canto do mundo onde as pessoas não eram julgadas por suas feridas, mas acolhidas por suas tentativas de cura. As crianças, cada vez mais autônomas, também começaram a participar de pequenas feiras locais. Vendiam pães, desenhos, marcadores de página com frases escritas à mão. O dinheiro era guardado numa caixinha de madeira com o nome para o futuro gravado na tampa. Clarice observava tudo com orgulho e delicadeza. Cada gesto era uma pequena semente lançada no solo fértil da esperança. Foi então que, numa tarde de sábado, enquanto Clarice organizava os livros na pequena biblioteca do andar superior, ouviu uma voz que a fez congelar. Era um chamado tímido, mas inconfundível de Clary. Ela desceu as escadas correndo. Era Joãozinho. Mas dessa vez, ele não carregava o cobertor. Tinha nas mãos um envelope. Estava sério, mas sem medo. Achei no fundo da gaveta da mamãe, disse, estendendo o envelope. Acho que é pra você. Clarice pegou o papel com cuidado. Era uma carta de Isadora, escrita provavelmente antes de tudo recomeçar. Dated 2 anos antes. Ela se sentou ali mesmo, na escada, e leu. Se você um dia lê isso, é porque ficou. E se ficou é porque viu o que poucos ousaram ver. Esta casa precisa de olhos que não desviem. Precisa de mãos que não soltem. E de uma alma que saiba que amor não é presença constante, mas escolha repetida. Se você ficou, obrigada. Você não salvou apenas 6 vidas. Você fundou um novo mundo. Clarice fechou os olhos. O passado a tocava, mas agora não como sombra, menos como bênção. Sentiu uma paz silenciosa, profunda. Como se finalmente tivesse recebido a última chave que faltava para abrir a porta do seu próprio coração. Naquela mesma noite, as crianças organizaram uma surpresa. Com a ajuda de Isadora e Yolanda, montaram um mural na sala principal.
Nele, fotos, bilhetes, desenhos e recortes de jornal. No centro, uma moldura com a seguinte frase: quando ela chegou, era só uma visita. Quando ela ficou, virou raiz. Clarice chorou. Chorou como quem exala anos de contenção. E as crianças a cercaram, uma a uma, com abraços pequenos. Mais inteiros, você é nossa casa menos, disse a Lisa. Foi nessa noite que Clarice entendeu que não precisava mais procurar. Ela não estava onde queria estar. Estava onde precisava. Onde era esperada, onde era amada, onde podia ensinar, aprender e simplesmente ser. Na manhã seguinte, Clarice subiu até o sótão. O lugar onde tudo começara, menos onde encontrara o álbum, o diário, os primeiros sussurros do passado. Sentou-se entre as caixas e começou a escrever. Não para o mundo, mas para si. Escreveu sobre amor, sobre escolhas, sobre como às vezes o destino vem vestido de engano, mas dentro dele mora uma verdade maior. E em cada criança que ali entrava, em cada mulher que ali se sentava, em cada história que ali se desabrochava, ela via não apenas o reflexo de uma escolha, via a eternidade das coisas que são feitas com amor. O inverno chegou devagar, como quem pede licença. Trouxe suas manhãs de neblina densa e tardes com cheiro de lenha e lã. A casa da colina, agora forrada de mantas nas janelas e sopas quentes à mesa, parecia mais aconchegante do que nunca. O frio lá fora contrastava com o calor das histórias que ali nasciam todos os dias. Clarice adaptou os horários de estudo para acompanhar as crianças nas atividades escolares. A biblioteca cresceu, agora com livros doados por leitores de várias pods to pays. Isadora continuava com seu grupo de escrita, que agora recebia mulheres de cidades vizinhas. Algumas vinham de longe só para passar uma tarde na casa. Passaram a chamar o espaço de casa do retorno, porque ali, diziam elas, era possível voltar para si. Uma tarde, enquanto Clara desenhava com Miguel na mesa da sala, Clarice recebeu uma ligação inesperada. Era da editora. O livro Cis. Vidas por Salvar havia sido escolhido para integrar o currículo de uma universidade federal. A notícia correu entre os moradores da casa como um raio de sol atravessando nuvens. Fizeram outra pequena celebração, desta vez com chocolate quente, pão de queijo e uma fogueira no jardim. Na festa, a Lisa fez um discurso. Falou de Clarice como quem fala de uma ponte. Disse que nunca imaginou que alguém pudesse chegar e ficar assim sem prometer nada, apenas ficando. Ao final, entregou a Clarice um presente embrulhado em papel de pão. Era um caderno com capas de tecido. Feito à mão, é para você escrever sua própria história agora, disse a Lisa, com os olhos marejados. Já escreveu tantas outras. Clarice segurou o presente como quem segura um coração. As semanas passaram com leveza, e em meio a elas chegou uma nova carta. Vinha de um jovem chamado André, de 22 anos, que havia lido o livro num abrigo onde crescera. A carta dizia: não tive uma Clarice, mas agora acredito que possa ser um para alguém. Obrigado por me mostrar que amar é uma decisão. Clarice respondeu com outra carta. Escreveu com delicadeza, como fazia com tudo. Ser Clarice não é sobre quem chega, é sobre quem fica. Sobre quem escuta mesmo quando não há voz. Sobre quem aprende a amar no tempo do outro. Você já é. O inverno foi passando e com ele veio a chegada de mais 2 crianças, irmãs gêmeas, abandonadas na porta da igreja da vila. Tinham cabelos espessos e olhos assustados, não falavam, mas Clarice sabia. Havia mais linguagem no medo do que em qualquer palavra. Na primeira noite, choraram juntas, agarradas. Na segunda, Clara sentou-se entre elas com seus desenhos. Joãozinho dividiu os cobertores. E na quarta noite, uma das meninas sorriu. Um sorriso tímido, mas inteiro. A casa tinha feito de novo o que sabia fazer. Acolher, sem pressa. Foi nesse ritmo que a vida seguiu. Clarice, agora com linhas suaves, de expressão nos cantos dos olhos, escreveu no novo caderno todos os dias. Não apenas registros, mas reflexões, poesias, bilhetes para as crianças, trechos de sonhos. Numa dessas noites, Yolanda, que agora caminhava mais devagar, sentou-se ao lado de Clarice na varanda. A senhorita acha que um dia isso tudo acaba? Perguntou. Clarice olhou para dentro da casa, onde as crianças riam ao redor da lareira. Se acabar, foi porque virou outra coisa. Nada feito com amor morre. Sou muda, do Noemi. Yolanda assentiu. Ficaram ali em silêncio, ouvindo o vento frio passar entre as árvores. A casa da colina, envolta em luz amarela e murmúrios de infância, respirava com elas. E mesmo no inverno por esta primavera, a primavera retornou como promessa cumprida. As árvores floriram com exuberância, e o jardim da casa da colina virou morada de borboletas e lembranças vivas. A cada manhã, Clarice abria janelas e deixava o perfume das flores invadir os corredores, misturando-se ao cheiro de pão fresco, papel antigo e infância. Era o cheiro da permanência.
Naquela temporada, a casa estava mais cheia do que nunca. Ao todo, 17 crianças dividiam quartos, histórias e sonhos. Isadora, agora mais forte, retomara a arte de costurar, fazia vestidos com tecidos doados, e alguns dos mais bonitos eram guardados para ocasiões especiais. Clarice dizia, brincando, que era o traje de celebração da coragem. Quando uma criança se permitia confiar, contar sua história ou simplesmente sorrir depois de muito tempo, ela ganhava um vestido ou uma camisa nova. Era o símbolo de sua nova pele. Numa tarde de céu violeta, Clarice reuniu todos no jardim. A Lisa havia sugerido que plantassem uma árvore em nome de cada criança que já passara pela casa. Ao todo, 31 mudas foram dispostas ao redor do pomar. Mulheres, voluntários, todos ajudaram. Em silêncio cavavam a terra e depositavam raízes como quem planta o que quer que dure além da própria vida. Ao final, Isadora leu em voz alta um texto escrito por Clara. A casa não é feita de tijolos. É feita de olhos que enxergam o que ninguém vê, de mãos que seguram até o medo passar. A casa é feita do que fica, do que escolhe ficar. A emoção tomou conta de todos. E sob a luz suave do entardecer, Clarice sentiu uma paz profunda. A vida que construíra ali não era fruto do acaso, mas da coragem de responder a um chamado que, um dia, chegara disfarçado de promessa de casamento. Naquela noite, depois que todos dormiram, Clarice caminhou pela casa em silêncio. Taco, batentes das portas, os retratos nas paredes, o piano que agora era tocado por muitos, passou pelas cartas, pelos desenhos, pelos bilhetes escritos à mão. Tudo ali contava uma história. Tudo ali era testemunha do que o amor, quando cultivado com paciência, pode florescer. Parou em frente ao espelho do corredor e se olhou. Não era mais a mesma. Os olhos tinham outra profundidade. O corpo carregava outra linguagem. Alma havia ganhado novos nomes, voltou para o quarto. Sentou-se à escrivaninha e escreveu a última página do caderno que ganhara de Alisa. Hoje sei que vim para um casamento. E casei-me, sim, quem-sabe com o tempo. Com a escuta. Com os que ninguém quis. Com as histórias que pediam resgate. Casei-me com a esperança. E se algum dia alguém me perguntar o que é amar, responderei. Amar é ficar. Mesmo quando tudo diz. Paraputty fechou o caderno, apagou a luz e adormeceu com o som dos grilos e dos sonhos em volta. A casa respirava. As crianças dormiam e no mundo, mesmo sem saber, alguém amanheceria um pouco mais inteiro por saber que ali, no alto da colina, existia um lugar onde o amor se recusava a ir embora. Fim.